Paraxá dessa semana, vocês vão errar. Tá errado isso daqui? Vão errar. Fala assim pro seu vizinho, vai errar. Já tá barrado, não. Vai errar. Amém? Ela compreende o livro de Gênesis, Bereshit 18, versículo 1. Eu vou falar de algo muito importante hoje. O fato de ser hospitaleiro. A importância de você ser hospitaleiro. Mas para tanto, vamos ler o que dizia, o que disseste, o que dizia a carta. Que é algo abençoado. Glória a Deus. Pensei que vocês iam falar algo terrível, igual no Chaves, né? Abram aí Gênesis capítulo 18. Vamos ler as escrituras. Amados, para quem está novo aprendendo aqui, o que significa paraxá? Porção ou parte, tá? Porção, é uma porção ou uma parte das escrituras. O nome que a paraxá leva, ela está relacionado à primeira palavra do texto. A primeira palavra com relevância do texto. Então todos os nomes das porções e dos livros das escrituras no hebraico carrega pela primeira palavra de relevância do texto. Então eu vou ler aqui, ó. E apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Qual é a primeira palavra que aparece? E apareceu o Senhor. Então como que é o nome da porção? Vaierra. Vaierra Adonar Avraham. Então Vaierra, e apareceu, ou e mostrou-se. Olha, apareceu. Ou você pode colocar mostrou-se. Ou também pode usar se revelou. Também pode usar, não está errado. Porque de alguma maneira é o Eterno se revelando a Abraão ali na figura de um anjo. Porque o Senhor não aparecerá na sua frente em momento nenhum da tua vida. Porque se ele aparecer, você morre. Igual Tiririca, morre. Então vamos lá, vamos estudar essa porção maravilhosa. Porque é uma porção muito poderosa. Porque Deus, ele quer se revelar a todos nós. Ele quer se aparecer, ele quer se apresentar. Ele quer mostrar algo a você. Então de qualquer maneira que você traduzir esse Vaierra, de qualquer maneira assim, dentro disso, né, desse conceito, você vai estar acertando. Porque Deus, ele quer se revelar, sim. Ele quer te mostrar algo grandioso, sim. Ele requer de você um comportamento tal como o dele, sim. Então hoje nós vamos estudar para quê? Qual é o objetivo? Olha só, perguntei. Objetivo de Deus ter criado o homem. Qual o objetivo de Deus ter criado o homem? Por quê? Qual o objetivo de Deus ter criado o homem? E para você que está no nosso canal do Ministério Restaurar, não deixe de curtir, compartilhar, mandar a mensagem para todos os seus amados irmãos, para que eles aprendam a palavra no contexto original. Glória a Deus. E senta o dedo no like. Então vamos lá. Gente, me responda por favor, vamos participar. Quero todo mundo conectado comigo aqui hoje. Qual é o objetivo principal de Deus ter criado o homem? Revelar ele. Hã? Revelar a Deus.
Mano, por isso que você não pode faltar. Tá vendo? Agora vai começar o pessoal a falar. Ó, então o Dani falou aqui, ó. O homem foi criado para revelar Deus. Então Deus cria um ser para revelar Ele. Me ajudam aí, vamos lá. Fala, meus irmãos. Fala qualquer heresia aí que eu corrijo. Mas fala, né? Mas fala. Ó, eu não sei se eu vou saber explicar. Vai, Du. Eu confio em você, Du. O objetivo de criar o homem para confrontar os que rebelaram contra ele, que nem Satanás e tal. É. Uma maneira de mostrar para ele que a criação dele uma das criações dele é maior do que ele. Pode ser mais poderoso do que ele. Ah, não vou pôr não. Você estava indo bem, agora eu. Volta no primeiro raciocínio. E aí, gente? Ninguém sabe. Quando Deus falou, criou uma ideia de criar o homem, para que foi? Mais semelhança dele. Ah, lembraram? Ele já deu a dica aqui, para revelar Deus. O homem não foi criado segundo Selem, imagem, Demute, semelhança. Então o homem foi criado para refletir a imagem e a semelhança do Senhor. Imagem, uma cópia física. Só que olha que coisa tremenda. Deus, ele tem forma física. Então essa forma física é de quem? Jeshua, das coisas terrenas. Por isso que o homem tem desejos terrenos, forma corpórea do pó da terra, como os outros seres, tem uma forma física, tá? E isso não vem do eterno, vem das outras coisas que estavam no processo da criação. Porque a palavra que aparece é façamos. Façamos, para quem esqueceu, é plural. Significa que tem mais de uma pessoa no processo de criação, tudo bem? Tem mais de uma pessoa, tem mais de um poder. Porque quando nós estudamos lá Bereshit, nós aprendemos que no princípio Deus criou poderes. Quem estuda teologia comigo sabe que está escrito assim, ó: Bereshit bara Elohim. A palavra Elohim, ela é plural. Ela é plural. Toda palavra no hebraico que acaba com in ou com ot é plural. É igual no português que acaba com s. Plural. Então presta atenção. Se está escrito assim lá em Gênesis 1, versículo 1: no princípio criou Deus. Olha só. No hebraico está escrito Bereshit, no princípio, bara, criou Elohim. Peraí, Elohim não é plural? Não deveria estar escrito assim, no princípio criou deuses? Elohim deveria estar traduzido como sendo deuses. Por que não vai dar isso nas escrituras? Nunca ninguém vai traduzir dessa maneira. Por quê? Porque dá a ideia que existe vários. A pergunta que eu faço para você: existe vários deuses ou não? Sim. Sim. Lógico que existe. Os gregos estavam errados? O pessoal do candomblé está errado? Existem vários deuses, porque a palavra Deus é um título, não é o nome de uma figura. É um título que você carrega. Olha, você é um Deus. Não é um Deus grego, mas é um Deus. Só o Leléu, um Deus grego. Eita, a bicha estourou. Então assim, tirando o Leléu, o Wellington é um Deus grego? Pastor Wellington? Ele é? É aqueles que era meio homem, meio bicho. Aqueles lá. Meio a meio. Mas ó, presta atenção, existem vários deuses? Existem, porque deuses são poderes. Deus constituiu um sistema hierárquico de poder. É tolice falarmos que não existe outros deuses, porque a própria Escritura vai dizer:
o nosso Deus é mais temível que os outros deuses. Então, existe. Só que o Deus que se cultua e que se adora tem que ser o bigode grosso, a mais alta patente, o que está acima de todos os outros poderes. Por isso nós adoramos o único Deus chamado Yud-Heh-Vav-Heh, porque todos estão abaixo desse. Como que eu vou adorar um deusinho? Não, eu quero o mais poderoso. Então ele é digno de toda adoração, toda honra, toda glória, toda é dele. Uma partinha é dos homens. Por que é glória? Gente, aprendam isso. Glória no hebraico é kevod, peso de autoridade. Então toda a autoridade, toda essa força de autoridade, todo esse peso de honraria, porque é honra também, kevod, é honra, pertence a Yud-Heh-Vav-Heh. Só que ele honra também, porque é quem honra, recebe glória. Jesus é digno de glória? Sim, mas não de toda a glória. Se você fala toda a glória dou a Jesus, errou. Agora você fala assim, glória a Jesus, está certo. Tudo bem? Porque até os homens recebem honrarias, sim ou não? Você recebe uma honraria. Quando os lutadores ganham lá o campeonato, é coroado com uma honraria, um troféu, a medalha, o mundo aplaude, é uma honraria, reconhecendo o mérito, honra ao mérito. Quando o Flavinho ganhou lá o campeonato, disputou o Insano Man, insano, cara, é insano. Corre, quando pensa que está cansado, aí corre, aí corre. Não, aí corre. Depois pedala e nada e vai. E é um dia de jornada, fazendo isso daí. E é coroado. Quando ele terminou a prova, é uma alegria na alma. Todo o esforço é recompensado por aquela honra. Qual que é a honra? Intrínseca dele, consegui terminar, consegui concluir. Eu venci a mim mesmo, as minhas limitações. Tem vários aspectos aí em jogo numa competição dessa. Não é por causa de uma medalha. Ninguém luta por uma medalha. Pelo amor de Deus, compra no Brás que é mais barato. Ninguém, é pela honra, é pelo brilho, por vencer os limites, desafio. É um princípio de honra, de kevod. Então, toda a glória é o eterno, mas ele distribui com os outros poderes. Eu vou falar, olha uma pergunta imbecil, hein? Satã tem poder? Tem ou não? Tem. E aí? Fala aí, Mateus, você que já me olhou torto. Tem ou não tem poder? Menospreza o poder que Satã tem? Qual foi dado o poder para Satã? Foi o poder de se alimentar das coisas da terra. Então tudo que o homem produz que é carnal é alimento para Satanás. Lembra lá quando, vamos voltar um pouquinho para a gente chegar nessa matéria. Lembra quando Adão, ele peca contra o Eterno, ele e a sua esposa, come do fruto que não deveria, coloca para dentro da sua natureza aquilo que estava fora, e aí ele se torna um homem carnal. Beleza. O Eterno vai dar ali a sentença para cada um dos rebelados. Para a serpente, qual que foi a ordem? Você vai se rastejar. A ciência prova que a cobra tinha perna. São 2 ossos encurvados para dentro, no esqueleto anatômico da cobra. Prova que ela tinha pés. E de alguma maneira aqueles pés foram atrofiados para dentro, se tornaram o esqueleto ósseo da cobra. Mas vamos lá. Deus está falando para uma cobra. Você já viu cobra comendo terra? Quem já viu? Eu coloquei um vídeo esses dias aí, eu lá na terra lá. Você viu o vídeo que eu coloquei lá? Uma coral. Aí eu não sabia se era verdadeira ou falsa. Vou pôr a mão, as duas têm peçonha e não vou pôr. Aí os caras falaram, você pega? Eu falei, vou pegar. Corajoso, né? Eu falei, o Éder tem uma cobra, porque eu não vou pegar uma. Ele falou até no culto. Aí ela se enrolou tudo. Eu falei, o quê? Vou mexer com isso não. Aí só filmei. Vocês viram lá a minha filmagem, uma cobra bonita, uma coral lá. É aquela cobra que Deus está falando? Não. Quando você vai ler Apocalipse capítulo 12, vai estar escrito assim, ó. Vou ler para vocês. Eu preciso dar essa introdução para vocês entenderem a linha de raciocínio onde nós vamos chegar. Não perca, tá?
Porque uma coisa vai juntar com a outra. Ó, Apocalipse 12, versículo 9, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então a antiga serpente, ó, em Apocalipse está falando antiga, lá do começo. Então a antiga serpente, quem que é? Satã, que sempre se opôs ao homem. Ele é o opositor. Deus deu poder a ele? Deu. Do que? Você vai se alimentar do pó da terra. Aí eu pergunto para vocês, o que foi criado do pó da terra? A carne do homem, a carne, matéria, corpo físico, célula, físico. A carne do homem foi feita do pó da terra. Quando o homem produz obras da carne, que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, acho que é isso. Quando o homem produz obras da carne, que é lascívia, prostituição, tal, tudo isso, então a obra da carne, elas são conhecidas e manifestas. O apóstolo Paulo vai falar. Eu vou ler para vocês as obras da carne, só para vocês não praticar mais, ó. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Então, se você pratica essas coisas, são obras da carne. A carne foi feita do pó da terra, alimenta Satanás. Briga na tua casa lá com a tua esposa, quem ganha força? Satã. E ele destrói o teu relacionamento. Briga no grupo da empresa, briga no grupo, discórdia, dissensões, vai alimentar Satanás. Satanás é o opositor teu. O que vai acontecer? Alguém vai perder força. Alguém vai falar assim, eu não aguento mais, eu quero sair fora. Quando seu casamento está ruim, só guerra, só discórdia, só dissensões, só briga, só ciúmes. Você quer ficar nele? Não, porque você alimenta Satanás, ele ganha força e ele te toca fora disso daí, porque ele veio para destruir, se opor ao homem. Ele é o opositor do homem. Tudo bem? Tem que falar, Satanás é o opositor de Deus. Não é. Satanás não é o opositor de Deus. Porque se Deus der ordem, acabou. O apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, fala que Satanás, o vosso adversário, ele fica se andando como um leão que brama, tentando tragar alguém. Qual que é o bramido do leão? Qual que é o bramido desse leão, Satã? Qual que é o bramido dele? É jogar as coisas para você. Ele arma a contenda e fica esperando. Ele arma situações, ele manipula a mente das pessoas para criar uma coisa e fica esperando. Esperando o quê? O homem produzir obras da carne, para que ele permaneça lá. Se o homem é sabidão, conhecedor das escrituras, Satanás armou a estratégia para pegar o homem. Aquele que anda verdadeiramente na palavra de Deus e é espiritual, ele discerne todo o campo espiritual que está acontecendo, e ele foge da aparência do mal. Ele não paga para ver, ele foge. Por que eu sei que o mal é forte? Olha aí a nossa juventude. Basta ter um narguilezinho, uma prostituição, uma dança sensual, um negocinho, um namorinho, paquerinha. Onde que os jovens querem estar? Ali. Porque Satanás fica, vinde a mim, todos vós que gostam da prostituição. Vinde a mim, todos vós que gostam da lascívia. Vinde a mim. E as pessoas vão. O que tinha acontecido períodos atrás, essa porção? Dilúvio. Lembra disso? Porque todos se entregaram aos poderes das trevas. Todos se entregaram aos poderes das trevas. Todos. Aí Deus falou, vou destruir a minha criação. Por que Deus vai destruir? Porque ela não está cumprindo o propósito da criação. Toda a criação tem um propósito. Para que Deus criou a fruta? Para um propósito. Por que Deus criou os vegetais? Para um propósito. Para que Deus criou os animais? Para um propósito. Para cumprir ali o ciclo da vida. Já assistiu o Rei Leão? Tudo que o sol toma. Ciclo da vida. Assiste Discovery, assiste os canais para você aprender também sobre o reino animal. Você vai conhecer muito a Deus. Então olha só,
Toda a criação cumpre um propósito. O único que quer se opor e se rebelar ao propósito da criação é o homem. Olha que incrível. Você pega uma semente. O que ela é? Semente, você não sabe, você não lançou na terra para saber o que vai virar. Ela é uma semente. E ela permanece ao estado de semente até que alguém lance ela na terra. Ela permanece, ela não tem pressa para cumprir o propósito dela. Ela sabe que uma hora ou outra ela vai cumprir. Só basta alguém lançar aquela semente na terra. Ela vai morrer, germinar e se tornar alguma coisa. Aí você vai saber o que ela é, depois que ela morrer para ela mesma. Você escolhe se você quer ser a semente ou se você quer ser o resultado final. Para tanto, precisa de um processo de metamorfose, tem que acontecer aí. Você tem que morrer para viver algo novo. Jesus falou para Nicodemos, um judeu muito sábio: se você não nascer de novo, vai entrar no reino de Deus nunca. Porque o homem está esquecendo do propósito da criação. A gente busca tantas coisas e a gente luta por isso, luta por casa, luta por carro, para dar um bem-estar para a família, luta para conquistar sucesso, e ter um nome grande, e produzir, e impactar, não sei o que. No final, lá no final, tá velhinho, já viveu muitas experiências, a pessoa se depara com isso daqui, ó. Qual é o seu propósito de vida? Aí ele não precisa mais trabalhar, porque se ele foi sabidão, ele tem estabilidade financeira, então ele não precisa mais trabalhar pelo dinheiro. Agora o que ele quer fazer? Vou cumprir o meu propósito. Mas por que você não já cumpre agora? Tem que esperar ficar rico para cumprir propósito? Tem que esperar ter liberdade financeira para cumprir propósito? Você não pode construir o seu propósito dentro do que você quer para a tua vida? A sua liberdade financeira dentro do teu propósito, você não pode construir? Você pode construir, só que a gente busca construir isso? Não. Porque Salomão, na sua sabedoria, ele fala assim: porque a busca do homem são vaidades. A gente trabalha tanto para quê? Fala a verdade. Para quê? Tanto assim, tanto mesmo. Afinco, e quero produzir, quero riquezas. Para quê? Para quê? Qual é o objetivo de tudo isso daí? Andar com um carrão da hora, ter uma casona da hora, não é? Todo mundo sonha, uma casona com piscina, uma casa de campo, uma casa na praia, um carrão da hora. Vaidades. Quando você morrer, tudo vai ficar. Tudo. Não é uma parte, tudo vai ficar para alguém usufruir. Aí você pensa assim: mas eu tenho que deixar alguma coisa para os meus filhos. Aí eu pergunto para você: o que Isaac deu para Jacó? O que deu? Só a bênção. Vai, está autorizado a produzir. Se vira, irmão. O que o meu pai deixou para mim? Nem a bênção. Deixou uma combinação genética inclinada para o pecado. Você vai na casa lá dos meu pai, do meu avô lá, do Ipiranga, ele fala assim: o sangue dos Amorim é tudo prostituto. Olha a genética que os caras me deixaram. Que da hora que eu tenho que ficar lutando agora para não dar alimento para Satanás a vida inteira. É uma guerra. E eu estava sendo treinado para quê? Para ser igual eles lá. Eu estava sendo treinado. Com 9 anos de idade eu fui para a noite, para o samba. Aprendi a tocar cavaquinho com 9 para 10 anos de idade. Com 14 anos eu estava tocando violão no samba na noite, na madrugada. Eu estava sendo treinado para quê? Para cumprir o legado do genético, que a minha esposa fala que é uma fidelidade do DNA. Eu estava sendo fiel à minha genética, seguindo as mesmas instruções do meu pai. As pessoas seguem isso na família. Meu pai foi alcoólatra, eu sou alcoólatra, meu filho está bebendo. Fulano teve câncer, não sei o que, câncer. Está sendo fiel à combinação genética. Tem uma maneira de reverter isso, viu? Meu pai foi destruído na vida, eu também estou sendo, meu filho, coitado. Que a gente chama espiritualmente de maldição hereditária, combinação genética. Vem de herança paterna. Então olha só, o que a gente pode deixar para os nossos filhos? O que eu vou deixar para eles? E ensiná-los o propósito. Porque quando a pessoa vive pelo propósito, ela
vence as más inclinações terrenas, ela vence. Aleluia. Paulo falou assim: andai em espírito, e vocês não vão satisfazer as concupiscências carnais. Quando o cara anda em espírito, ele anda pelo propósito. O que é andar em espírito? Estou em espírito, não vivo na carne. Não, amados. O espiritual é o demute. O que é demute? Atributos. Repitam aí, atributos. Quais são esses atributos? Que tem em Deus, ele embutiu dentro do homem, para que o homem pudesse ter um caráter que revelasse Deus. Homens que não têm atributos, qualidades de Deus dentro da vida dele, o que ele é? Um prostituto, um assassino, um maconheiro, porque ele vive na prática carnal, alimentando o Satã. O homem que busca o espiritual, buscai o fruto do Espírito, você se torna mais semelhante ao Eterno. E agora nós começamos, depois dessa instrução, a porção vai errar. Por quê? Porque Deus aparece para Abraão na porção anterior e fala, vai para o lugar que eu te mostrarei, Canaã. E ele sai ouvindo a voz de Deus. Só que ele começa uma jornada de fé como todos começam, com o pecadinho de estimação. O que é pecado mesmo, gente? Errar o alvo, beleza. O que significa isso? Transgressão do mandamento. Deus falou, saia da tua terra e da tua... Ele saiu da terra, mas largou os parentes? Não, levou o sobrinho. Então não cumpriu o mandamento. Cumprir meia boca é cumprir? Não. Tudo que você for fazer, você tem que fazer mesmo. Vou cultuar mesmo. Vou estudar a Torá, vou estudar mesmo, versículo, vou parar nas vírgulas, essa palavra eu vou pesquisar o significado, vou estudar. A Bíblia nunca pediu para você ler ela. Leia as Escrituras, porque não está assim, leia as Escrituras que vocês vão achar a vida eterna. Não, está escrito assim, examinai as Escrituras. É parar em ponto, parar em vírgula, parar em palavras que às vezes você olha assim e fala, será que é esse sentido mesmo? Busca no original, o que significa isso daqui? Qual é a profundidade da riqueza dessa palavra, desse saber de Deus? Vou buscar. Isso é examinar as Escrituras. Quem faz isso? Irmão, em 1 hora não dá para você examinar um texto. Quem vai parar aí 2, 3 horinhas do dia para examinar as Escrituras? Igual a escola, quando você ia para a escola, você ficava quanto tempo na escola lá, estudando? Quem tem coragem de fazer isso daí, para conhecer a Deus? É difícil, porque aí uma palavra, igual o Dani, isso daqui já dá gemátria, vou ver a gemátria disso. Aí você vai buscar a gemátria daquilo, a gemátria já vai levar para uma gemátria analítica. Vixe, é um saber buscando o outro, para você desvendar o quebra-cabeça, falar, agora sim me revelou. Como que o cristão comum ele faz? Ele lê as Escrituras e ele interpreta do jeito que ele acha. Eu acho que Deus quer falar assim comigo. E ele sai espalhando. Não, irmão, existe 5 níveis no mínimo para você interpretar as Escrituras, que é o processo Pardes, que a gente chama, que é o método que Yeshua ensinou os discípulos, que Paulo estudou aos pés de Gamaliel, que todos os rabinos, todos os judeus, todos os homens que nos antecederam fizeram esse estudo. E nós chegamos no momento que falamos assim, não precisa, põe no Google, está tudo lá. Por conta das facilidades, você deixa de cavar mesmo. Um exemplo, vocês esperam que eu ensine. Se é um pastor, você ensina. E se eu morrer e não tiver pastor que pastoreie vocês? Como que vocês vão buscar por si mesmo? A fé, ela tem que se viver por si próprio. Eu não vivo minha fé baseada em alguém. Entende isso? Eu vivo a minha fé. Não importa se o Peterson olhou para mim com cara feia, se o Marcelo falou assim, pastor, você é um pastor de lixo, o outro, não importa. Eu vivo a minha fé e a minha conexão com o eterno, com o divino. Por mim mesmo, a salvação é um processo individual, cada um busca o seu. Mas a gente busca o nosso para depois cumprir um propósito, que é revelar Deus. Aí veio a porção dessa semana, e apareceu, e mostrou-se, e se revelou. E vem 3 anjos, 3 pessoas, figuras de homens, nessa porção.
E ali onde que Abraão estava, ele avista 3 homens. Só que a percepção espiritual de Abraão está aguçada. Por quê? Ele acabou de verdadeiramente se converter. No capítulo que antecede, 17, o Eterno vai confirmar uma aliança com ele. E vai falar assim: você vai fazer a sua Brit Milá, a sua circuncisão. Porque essa circuncisão será a marca da minha aliança com você e com a sua geração, com os estrangeiros, com quem estiver aí no meio do povo. A Brit Milá será a marca da aliança que eu tenho contigo. E aí ele vai e faz. Então presta atenção aqui, meus irmãos. O cara acabou de se converter. Como que é o coração do novo convertido? Quando você voltou do encontro com Deus. É só lembrar disso. Como que é a vida de um cara que acabou de voltar do encontro com Deus? O novo convertido, você foi para o encontro com Deus, Peniel, todo aquele processo, aí você volta. Como que você volta? Pensa, lembra lá da sua conversão. Lembra? No dia da fogueira, lembra como que era, como que estava o teu coração ali? Podia vir um Satanás se apresentar na tua frente, você ia estar com uma percepção espiritual, você já ia conhecer todos os mistérios, você estava percebendo tudo, você ficou conectado só com Deus lá 3 dias, você não tinha mais as contaminações do mundo na tua cabeça, o que estava só na tua cabeça é Deus, fé, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou cumprir um propósito. Você saiu do encontro com Deus porque para cumprir um propósito, você achou o seu propósito lá, falou: esse é o meu propósito de vida. Só que você voltou para a realidade da guerra. Você estava no campo de concentração, saiu de lá e foi para a guerra. A guerra te mostra várias destruições, pedaços de gente para um lado, machucados para o outro. Aí você acaba perdendo a essência do propósito. As coisas do mundo começam de novo a tomar o espaço. Vai tomando espaço. E aquela vontade de levar os outros para o encontro com Deus você não tem mais. Aquela vontade de convidar pessoas para vir para o culto, você não faz mais. Por quê? Você está deixando o propósito de lado para viver as propostas do mundo. Irmão, é só lembrar como que era a sua vinda do encontro, aquela primeira semana, e como está agora a sua vida. É só você analisa por você mesmo. Não precisa ninguém te falar isso. Se você lembrar do teu encontro, quando eu estou me fugindo um pouco do meu propósito, eu lembro do meu encontro. É incrível, eu lembro do meu encontro. Eu lembro de Peniel. O cara que fez o meu Peniel tinha uma voz grossona. Peniel, lugar de confronto, lugar de não sei o quê. E eu lembrava, confronto, era mesmo, que eu era perica, que eu não sei o quê. Eu começo a lembrar, eu não posso voltar a ser o perica. Porque se a semente não morrer, não gera uma árvore nova. Eu morri para aquela vida. Lembrei lá das ministrações que eu morri para mim mesmo. Fui sepultado, surgiu uma nova criatura. Fui lembrando. Aquilo me traz o que? Essas lembranças. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Me trouxe esperança de novo. Vou cumprir o propósito, o legado. Vou cumprir aqui, ser imagem e semelhança. Olha só, Abraão vai errar. Ele observa 3 homens. E como que o cara me explica isso? Lendo o português, você não vê isso. Como que o cara tem a percepção que aqueles eram mensageiros de Elohim? Você está todo machucado, que você acabou de operar, como se fosse a operação da fimose, tirar o prepúcio do órgão masculino. Você está sentado, porque o cara está com dor. Quem fez vasectomia? Quem já fez? Já fez? Dói? O pós-operatório? A recuperação? Obrigado, não vou fazer. Eu não gosto de sentir dor. Ninguém gosta, né? Mas o cara operou ali, está com dor. E ele tem a percepção, presta atenção, que 3 homens que estão vindo são malachim, são mensageiros. Ele se apressa a falar para sua esposa: prepara de comer, de beber, que nós vamos recepcionar esses homens. Olha só, escuta isso que eu vou falar agora. Abraão tinha acabado de ser alterado o nome dele, tinha acabado de se converter. Brit Milá é o processo verdadeiramente da conversão.
Oh, que bonzinho, podia deixar lá. Não, é outro. É outro? Obrigado. Brit Milá é o processo da conversão. Acabou de se converter, o cara está percebendo o mundo espiritual, ele não quer mais o engano. Lembra quando você se converteu? Você não queria mais as coisas do mundo, você não queria mais as coisas do pecado, você não queria mais ver negócio de internet, você ficou bitolado na fé. A sua visão espiritual começou a enxergar coisas que antes você não enxergava. Você começa a ver o mundo espiritual. Quando ele percebe aqueles 3 malahins mensageiros, ele se apressa para recepcionar esses homens que estão passando por ali. Porque ele sabe que um mensageiro na tua vida é a oportunidade de você receber uma boa mensagem. Os homens espirituais sabem que a mensagem é o que faz a diferença. É o saber, é o conhecer de Deus. O que faz a diferença na tua vida ter vitória ou não é o conhecimento. Porque uns têm muito sucesso e prosperam, outros não. Porque uns têm muito conhecimento e praticam, outros não praticam nada porque não conhecem, ou outros que conhecem e não praticam também não resolvem. Então Abraão, na espiritualidade dele, acabado de se converter, recepciona. Ele é hospitaleiro. Agora olha o que eu vou dizer. Com quem que Abraão estava conversando? Leia as escrituras, no capítulo 17. Com quem que Abraão estava conversando? Com o Eterno. E apareceu. Deus mostrou 3 mensageiros. Senhor, depois a gente termina a nossa conversa, vou recepcionar esses viajantes. Irmão, você não consegue entender isso. A gente que é carnal dificilmente entende esse mundo espiritual. Como que você deixa a sua conversa com Deus para receber viajantes? Estudos vão dizer que esses viajantes também poderiam ser árabes, poderiam ser... eu acredito que são malahins, mensageiros. Agora, se é físico, espiritual ou o anjo, que é Yeshua, a figura de Yeshua, deixo para outro estudo. Estudo teológico. Olha só. O que eu quero trazer na tua memória é como que você deixa de conversar com Deus, está conversando, um bom bate-papo, para recepcionar. Deus já te deu oportunidades assim ou não? Presta atenção, você está aqui para fazer uma obra de Deus, você está para ir vir para uma oração, aparece alguém que precisa da tua ajuda. Você vem para cá ou você ajuda lá? Você ajuda. Eu vou vir para um culto cerimonial, prestar minha devoção, ou vou ajudar alguém? E aí? Venho para o culto ou ajuda alguém? Ajuda. Ajuda. Só que cuidado. Por isso que você tem que ser espiritual. Porque o inimigo, sabendo disso, ele pode criar estratégia para te tirar da igreja. Toda hora que tem culto ele vai colocar um problema. Você tem que saber ter discernimento, quando é Deus e quando é o opressor. Uma vez aconteceu aqui na Cardon, nós estávamos na Cardon, ia ter culto, surgia problema. Ia ter culto, surgia. Era o dia inteiro sem problema. Na hora do culto surgia problema. Aí eu corria lá na casa dos outros. Não, pelo amor de Deus, e ministrava. Hospitaleiro. Hospital, de cuidado. Ser hospitaleiro, cuidar. Vem aqui, eu vou lavar seus pés. Olha as ideias do Abraão. Se o cara passa com o pé de barro, você fala assim, eu venho aqui, deixa eu lavar seus pés. Pega um morador de rua, um viajante, um andarilho. Ou vem aqui, vou te dar um banho. Vou lavar seus pés. Você não põe nem a mão no pé do cara, duvido que você põe. Às vezes a mulher não lava nem o pé do marido, fala, Deus, que nojo. Olha que Abraão fala para os viajantes, não, pega água lá, mulher, vou lavar os pés dos viajantes. Porque lavar os pés tem um princípio. O que Jesus fez com os discípulos? Por quê? Tem um princípio, você tem que descobrir os princípios da palavra de Deus. Toda ação carrega dentro de si um princípio de vida, um princípio. Esses princípios você tem que descobrir, para que eles moldem o teu caráter, e você viva pelos princípios. Porque quem vive pelos princípios não precisa nem de mandamentos. Precisa que alguém te mande fazer? Você já faz porque está intrínseco, está dentro de você. Olha isso. Quem tem princípios não precisa de mandamento. O mandamento fala assim, faz isso.
Se você já tem dentro de você e você já faz mesmo com prazer, precisa alguém te mandar fazer o que você já faz? Precisa ou não? Não. Não precisa. Eu vou falar, Daniel, passa a música aqui. Não, você já faz. Não precisa mandar você fazer uma coisa que você já faz, que está dentro de você. Então, Abraão, ele tem dentro dele um espírito hospitaleiro. Ele cuida daquilo que Deus coloca na frente dele. Deus me mostrou. Se Deus mostrou, é para quem cuidar? A gente gosta de jogar a responsabilidade para os outros. Pastor, Deus me mostrou que fulano está precisando de ajuda. Vai lá. Oxi, Deus mostrou, não é para mim, mostrou para você, vai você. A pessoa, Abraão, chega e fala, Deus me mostrou 3 viajantes. Espera aí, vou falar lá pro... Espera aí, Melquisedeque, 3 viajantes. Está passando, era o sacerdote que tinha na época. Ô Melquisedeque, tem 3 viajantes passando, vai lá cuidar deles. Foi isso que ele fez? Não. Porque o que Deus te mostra é para você. Mesma coisa o profeta. Deus pega o profeta Ezequiel e leva no vale de ossos secos. Está vendo o vale aí? Tô. E esses ossos? Está sequíssimo, Senhor. Esses ossos podem reviver? Tu sabes. Então profetiza. Espera aí, vou chamar Isaías. Deus mostrou um negócio para você. É você que tem que fazer. Aleluia. A gente gosta de passar a bola. Não, pastor, sabe o que Deus está me mostrando? Que essa igreja precisa de uma reforma. Deus te mostrou isso? Mostrou. Quando que você vai começar a reforma? Só falar. Eu venho ajudar. Mas Deus te mostrou isso daí que precisa? Por que você não está fazendo? A gente gosta de ver os claros, né? Não, onde que estão os erros. A gente gosta muito disso. Ó, ali está errado. Por que você não entra lá e faz? Ah, o louvor está ruim. Por que você não entra e melhora? Hã? As pregações não deveriam ter assim. Por que você não pega o microfone e prega? Amado, a gente gosta de terceirizar problemas, jogar para os outros. Isso é um costume que a gente já tem. Ele não. Espera aí, Deus me mostrou, é para eu cuidar. Ó, dorme não, hein, ô sorriso. Mano, o sorriso começa a fazer assim, ó. Meu Deus. Dá um tapão nele aí, pastor. Aí. Então, Deus te mostrou para você cuidar, tá vendo? Deus já me mostrou ele querendo dormir, já estou cuidando para ele não dormir. Deus te mostrou, você faz, você cuida, você zela. Por quê? O cuidado, o ato de zelar, o ato de ser hospitaleiro vai trazer algo para você. O que traz para você? Bênção. O que é bênção? A autorização para prosperar. Deus me mostrou um negócio para fazer, faz. Você tem autorização para prosperar, porque Deus te mostrou. Cuida daquilo. Se você cuidar, você prospera. Você zelar por aquilo, você cresce. Agora, se você tratar com desdém, o problema é seu. A gente passou. A mensagem entrou dentro de você? Não. Você recebeu alguma palavra deles? Não. Por quê? Porque Deus te mostrou e você não fez nada. Isso tem um princípio, irmão. E é desse princípio que eu queria tratar. Essa porção trata de vários aspectos. Igual o Daniel ontem podia falar de ser justo, de sadique, o período de techuvá, mas já explanou ontem. Glória a Deus por isso. Hoje eu queria trazer esse espírito para todos vocês. Porque se você tiver isso dentro de você, tudo que Deus te der, você vai zelar, você vai cuidar. Aleluia. E se você cuidar das coisas pequenas, o que Deus faz? Coloca as grandes. Se você não cuida nem das coisas pequenas, quando que você vai ter as grandes? Nunca, não se engane, nunca, 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 nunca. Não adianta, irmão. Ser fiel no pouco, o muito te colocarei. Agora não ser nem fiel no pouco. Até o pouco que tem será tirado. Ó, até o pouco que tem será tirado. Então nós temos que ter algo dentro de nós. Deus tem que colocar algo dentro de nós. O cara acabou de se converter. Eu me sinto um novo convertido. Eu tenho 18 anos para 19 de fé. Estou novo convertido. Igual
Eu falo, Du, você é novinho na fé. Deixa eu falar que você é novinho, porque o dia que você ficar velho é zoado. Velho na fé é zoado. Zoado. Os caras acham que sabem tudo na fé já. Está errado. Não é assim. Não é desta maneira. Então como que é? Faz aí. Só erra quem faz. Quem não faz não erra nunca. Aleluia. Abraão vai errar nas jornadas dele. Lê a história de Abraão. Ele vai chegar no Egito, vai meter o louco, ele vai errar na jornada dele. Vai pagar preço. Mas só aprende quem faz. Só prospera quem faz. Nós temos um medo de errar. E por medo de errar e de tentar, a gente não faz nada. Por medo de errar e de tentar. Eu prefiro tentar e dar tudo errado, os outros falar, ixi, pastor, fracassou. Fracassei não, isso deu errado, vou fazer de outra maneira. Uma hora eu acerto, querido. Aleluia. Estou vivo ainda, não parei, não estou sepultado, estou morto. Uma coisa deu errado? Beleza. Baruco deu errado? Beleza. Polícia militar para mim deu errado? Beleza. Eu estou ganhando experiência. Estou ficando experiente. Ah não, mas você tem que fazer logo, você está ficando velho. Velho é o Satanás que está tempo atormentando os outros, né? Não, nós estamos novos ainda. Enquanto a vida há esperança, estou vivo. Estou vivo, quero cumprir isso daqui, ó. Eu sei ainda que não estou fazendo 100% disso daqui. Eu tenho ciência disso. Por conta de outras coisas que a gente tem como responsabilidade de pai, de esposo, de provedor, de correr atrás. Correr atrás não, mas conquistar as coisas para a nossa família. Aleluia. Aí não dá para a gente se dedicar 100%. Mas vai chegar um momento. Então estou aqui, provendo as coisas para minha família, e estou aqui, cumprindo o propósito. Estou aqui provendo as coisas para minha família, e estou aqui cumprindo o propósito. Vai chegar um momento que eu não vou precisar mais prover nada para minha família, vai estar tudo estável, eu só propósito. Só propósito, de dia, de tarde, de noite, visitando, indo para os lugares, pregando, ensinando multidões. Vai acontecer. Que hora que vai? Igual no podcast, não sei, uma hora vai. Lembra do podcast esse dia? Marcou. Que hora que vai acontecer? Não sei. Porque o tempo não pertence a... O tempo de Deus vai acontecer para a minha vida. Aleluia. Às vezes eu não estou ainda pronto. Ainda não estou preparado. Abraão, no capítulo 17, ele se converte. Porque ele deixa o sobrinho Ló seguir o caminho dele. Deixa seguir após o livramento que Deus vai dar. Deixa seguir. E agora sim, eu mudo o seu nome, faço aliança contigo. Ele se converte, ele faz a Brit Milá, a circuncisão. Ele se converteu. Se tornou um cara espiritual. Percebeu os mensageiros, os viajantes. Cuidou dos caras. Deu de comer, deu de beber, lavou os pés, deu descanso. E aí eu vou colocar isso daqui, ó. Vou colocar isso aqui. Você dá de comer para quem tem fome? E eu não vou falar só de uma forma de barriguinha cheia, não. Você dá de beber para quem está com sede? Quando o pessoal tem frio, você aquece? Essas palavras não são minhas não, viu? É de um Messias que vocês seguem, que vocês são discípulos. Essas palavras são deles. E o que Abraão fez? Abraão conhecia Yeshua? Essa parábola de Yeshua? Não. E o que ele fez? Você dá descanso para os peregrinos? Você dá descanso, você traz alívio. Você é uma árvore frondosa que traz sombra para alguém repousar debaixo de você. Quando as pessoas chegam aflitas, angustiadas, e chegam perto de você, você deixa ela mais aflita ou você acalma a tempestade? Quem é você nessa hora? Quem é você nessa hora? A pessoa chega toda perturbada. Olha isso, meus irmãos. Vocês estão conseguindo entender ou não? Quem é você? Você é o cara que dá de comer para os famintos?
em todos os aspectos. Você é o que dá de beber para quem tem sede, sede de justiça, sede de algum... Quando as pessoas estão com frio, não só frio do cobertor que a gente leva para o morador de rua, mas a pessoa está frio na fé, está sem esperança, você aquece? A pessoa está perdendo o sonho dela, você reaviva o sonho da pessoa? Quando a pessoa está cansada da peregrinação, porque cansa a nossa peregrinação, os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Traz cansaço à caminhada, cansa. Você dá descanso para os peregrinos? O que é o descanso? É trazer esperança, é trazer um conforto para as pessoas que estão já desesperadas. Eu estou cansado, eu não aguento mais. Vem aqui, vem debaixo aqui da sombra. Aí você começa a cuidar e ministrar. Às vezes a pessoa está cansada porque ela está caminhando sem água. Aí você ministra a palavra, que é a água da vida. Outra pessoa. Ela está com fome. Quem fez isso? Os malahins que visitaram o profeta Elias. Vocês não lembram da história, não? O cara está sendo perseguido. É Elias, né? Está sendo perseguido pelo rei Acabe, pela sua mulher perturbada Jezabel. E ele pede a morte. Senhor, não sou melhor que os outros profetas. Senhor, mataram pela espada todos os seus profetas. Senhor, só eu que fiquei vivo. Ele está orando para Deus. Aí Deus falou, não é só você não. Reservei ainda outros tantos que não se curvaram a Baal. Está vivo ainda, não é só você não que está passando por isso não, querido. Porque às vezes a gente passa por um problema, acho que é só a gente que passa por aquilo, né? Eu estou passando por um problema, é uma desgraça, viu, pastor? Um problema financeiro. É mesmo? Nice to meet you. Prazer em conhecer. Todo mundo passa. Fui morar de favor na casa da minha mãe. Tinha ovo para comer não, irmão. Já chorei de não ter dado comida para meus filhos. Uns tempos atrás, os vasos ali, pastor, vamos comer. Falei, irmão, já comi. Mentira, não tinha R$1 para comer. Cheguei em casa, fui abrir a geladeira e falei, vou preparar um negócio para as crianças. Não tinha. Falei, filho, vocês estão com fome? Que eu ia dar um jeito, né? Que eu sou provedor. Estão com fome? Não, pai. Falei, glória a Deus. Aí fui no banheiro chorar. Falei, eu não sou assim, mano. Chorar resolve? Não resolve. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa situação. Senhor, me dá estratégia. Aí o Flávio Júnior sai para trabalhar. 3 horas da manhã eu estou lá na janela, esperando a estratégia vir. Aí 7 horas da manhã o Marquinhos fala assim, eu vi um raio, hein? O Marquinhos é cheio dessa, eu vi um raio passando aí para sua cabeça, Marquinhos. Buscando uma estratégia. O que eu faço para reverter essa situação? Se eu ficar chorando me engano, aí que eu não enxergo nada. O emocional toma conta, tudo toma conta, eu não enxergo um palmo na frente do nariz. Emocional abalado, você não enxerga, não tem visão clara das coisas. Fui buscar no Senhor, o que eu faço? Tal, não sei o que, qual a estratégia que eu tomo, o que eu preciso? Buscar no Senhor. Então, meus irmãos, quem é você? Quem é você? Você é esse camarada aqui, porque a fé que nós devemos seguir tem que ser a fé de Abraão. Aleluia. E tem a fé de Abraão, não morrer. Não tem uma... Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessas de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão, não morrer. Enquanto a gente canta e não acredita no que canta. Se a gente tem a fé de Abraão, a gente tem que ter as ações de Abraão. Eu vou ler algo que você vai ficar pasmo. João capítulo 8. Aí, João 8. Olha o que eu vou ler para vocês, presta atenção. Porque todo mundo quer se justificar. Eu tenho a fé de Abraão. Ou falar assim, eu também sou filho de Deus. Todo mundo que erra, quando você aponta o erro, ele acha uma justificativa para o erro dele. De vez a pessoa fala, eu errei mesmo, mas vou corrigir isso daqui. Seria mais fácil. Ia diminuir várias horas de confronto. Um exemplo, dentro de casa, a mulher fala, você errou. Mas o que errei, o que? Você também não enxerga as coisas? Aí começa. Se a mulher fala, por que você está fazendo isso? Fala, errei, filha, me perdoa. Eu vou corrigir isso daí. Acabou. Ela vai falar, ixi, o que eu vou falar agora? Já sumiu? Errou. Não dá certo para você, Delcinho?
Pra mim dá. Marissa agora toda terapeuta, falei, errei, filha, cuida de mim. Minha mulher é psicoterapeuta agora. Não é da hora? Então, ela chega, por que você está fazendo isso? Eu falei, eu tenho uns probleminhas, filha, você não falou que eu tenho uns problemas? Me ajuda a ser tratada. Eu não posso curar de você, eu não posso cuidar de você. Os estudos falam que de família, parente assim não pode. Eu falei, então, tem que procurar ajuda. E fica das minhas loucuras. Vamos lá. Sabedoria, classe. Entendeu? Apaciguador, apacentador, pacificador. Vamos lá. João 8, todos acharam? Deixa eu achar os versículos aqui rapidinho. Ó, versículo 31 em diante. Eles estão tendo, depois você lê tudo, tá? Para vocês entenderem João 8. Mas ele está tendo um diálogo com os judeus. Jesus com os judeus, está conversando. Aí disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres em mim, e na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendentes de Abraão, e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí olha Jesus falando: penseis que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, e vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então os judeus responderam: nosso pai é Abraão. Olha o que Jesus falou: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procuras matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus? Assim não procedeu Abraão. Jesus falou de novo, ó: vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haverias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendes a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Olha que Jesus fala para ele no versículo 44: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Como que Jesus fala para o judeu? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e que vocês querem satisfazer os seus desejos. Vou fazer uma pergunta: quem é você? De quem você é filho? Não adianta falar que não é ser. Eu já expliquei isso daí. A gente está vivendo uma sociedade que as pessoas acham que é, e todo mundo tem que aceitar que é mesmo. Um exemplo: a pessoa, o homem chega e fala: eu sou mulher. Aí quero um banheiro de mulher. Você não é, você tem um órgão masculino. Você é homem, você gosta do outro homem, mas você é homem. E se chama homossexual, por conta da sua opção sexual. Tudo bem, mas você tem um órgão masculino. Eu sou mulher. Mostra aí que seja mulher. Mostra. Não é. A mulher: eu sou homem. Então faz xixi de pé. Vai lá no mictório. Não vai. A nossa sociedade hoje está tão corrompida que a pessoa acha que é uma coisa, todo mundo tem que aceitar que ela é. O que você é? Agora não sou nem homem, não sou mulher. Agora tem que falar ilos. Todes. Tem que... A nossa língua portuguesa já está formada, irmão. Para de querer inventar uma outra regra para uma outra classe de pessoa, que as pessoas estão... eu sou assim, tem que me respeitar. Tudo bem. A sua opção sexual é essa? É. Mas existe um banheiro assim e outro banheiro assim.
Isso foi projetado pela anatomia, não é para distinguir um do outro, é anatomia. Mulher como que vai ao banheiro? E o homem como que faz? Pelo amor de Deus, é anatômico. Quem fez isso? O Eterno. Agora, suas opções de escolha sexuais, como você vai se relacionar, o problema é seu. Vocês fazem o que vosso pai quer satisfazer os seus desejos. É a fala de Jesus, vai brigar com ele. Ele falou isso para o povo de judeus. Vocês são descendentes de Abraão. Eu sei que vocês têm corrente sanguínea de Abraão. Mas por que vocês não fazem a obra de Abraão? Qual foi a obra de Abraão? Olha aqui, ó, olha que baloso. A obra de Abraão. Tudo que Jesus falou um dia, Jesus falou assim, ó. Naquele dia, quando a Bíblia fala naquele dia, está falando no final de tudo. Quando a gente vai prestar conta de todas as nossas ações. Naquele dia, muitos virão a mim e dirão: em teu nome, Jesus, expulsamos demônio e curamos os enfermos. Pergunta que eu quero fazer para vocês: quem faz isso? Expulsa demônio e cura os enfermos? Quem que faz? Os crentes, a igreja. Não é? Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iníquo vem do grego anomos. A no grego é sem, e nomos é lei, sem lei. Então o iníquo é o cara que não tem lei. Tem a lei de Deus, mas ele vive como se não tivesse. Ele vive do jeito que ele quer. A religião dele é o achismo. Eu acho que eu sou filho de Deus, eu acho que eu mereço, eu acho que não sei o que, eu acho que tem que ser assim. Não é o que está escrito, é o que ele acha. A religião dele é o achismo. A nossa fé vem pela palavra, irmão. As nossas obras têm que imitar o do patriarca da fé, o nosso avino, o nosso pai Abraão. Ele é o pai da fé. Ele foi o primeiro homem que caminhou na fé verdadeiramente depois de Noa, depois do dilúvio. Ele foi o primeiro homem que caminhou mesmo na fé. Melquisedeque veio visitar ele e ensinar o caminho. Ele começa a andar no caminho do Eterno, a observar os mandamentos. Como que ele faz a Brit Milá? Quem deu ordem para ele circuncidar? Como que ele sabia disso? Alguém instruiu ele, para ele se converter verdadeiramente. Ele se converte, começa a fazer a obra de um convertido, porque convertido é aquele que mudou o direcionamento da tua vida, mudou as suas ações mudaram. E olha só, Jesus falou exatamente isso. Eu estava com fome, não me deste de comer. Estava com sede, não me deste de beber. Eu com frio, ninguém me aqueceu. Eu preso, ninguém me visitou. Eu estando doente, ninguém foi lá me curar. Aí os discípulos assustados perguntaram: mas mestre, quando nós deixamos de fazer isso com o Senhor? Estamos aqui andando o dia inteiro contigo. Quando que nós deixamos de servir? Ele falou: quando vocês deixaram de fazer os pequenininhos. Quando você deixou de fazer para as pessoas, você deixou de fazer para o reino. Então, se você não é hospitaleiro, se você não tem esse cuidado com o que é de Deus, quem vai? Por que eu falo isso? O propósito está relacionado em sermos imagem e semelhança, certo? Quem é o nosso Deus? Yud-He Vav-He. Esse nome aqui significa o verbo ser, no passado, presente, futuro. Verbo ser no passado, era. Presente, é. Futuro, será. Aquele que era, é e será. Esse é o nome. Por isso que quando Moisés vai perguntar: Senhor, eu vou libertar os cativos que estão no Egito, mas eu vou perguntar o teu nome. O que ele diz? Fala com eu sou te enviou. Porque o que Deus é? Ele é o que precisamos que Ele seja. Preciso de cura, Ele é a minha cura. Preciso de provisão, Ele é a provisão. Preciso de força, Ele é a minha força. Preciso me esconder dos meus adversários, Ele é meu refúgio e fortaleza. Ele é tudo que eu preciso. Ele é Yud-He Vav-He. Por isso nós adoramos esse Deus. Ele se torna a nós o que precisamos que Ele seja. Tudo bem?
Como que eu me torno para as pessoas a imagem e semelhança de Deus? Sendo para elas o que elas precisam que eu seja. Eu cumpro o maior propósito da existência do homem, que é ser semelhante ao meu Altíssimo. Quem vai fazer isso? Os discípulos de Yeshua. Estão passando na porta formosa, o cara pede uma esmola. Ele fala: o que você quer eu não tenho, mas o que você precisa eu tenho. O dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda em nome de Jesus. Você cura o problema das pessoas momentâneo ou para sempre? O que resolve mais? Se eu dou uma moeda, amanhã ele está lá pedindo moeda. Eu dou outra moeda no outro dia, ele está lá pedindo a moeda. Eu resolvo momentâneo ou eu resolvo para sempre? O cara falou: dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. A gente só dá para as pessoas que tem em nós. Tem em você esse espírito hospitaleiro? Se não tiver, você não vai dar às pessoas. Não adianta dar na marra. Não adianta você chegar aqui e falar assim: não, vou começar a fazer isso, pastor. Se não está dentro de você, você não faz. Você pode fazer 1, 2, 2 semanas, 1 mês, depois para. Não está ainda dentro de você. Você só dará para as pessoas o que está dentro de... Tudo bem? Quem é você? Cumpra isso daqui, ó. Seja imagem e semelhança. Seja para as pessoas o que elas precisam, não o que elas querem. Ó, o que elas querem é diferente do que elas precisam. Você tem que ser espiritual, como Abraão, andar pela fé para entender. Se eu dar isso, isso é o que ela quer. E o que ela quer não vai tornar ela ser uma pessoa melhor. Se eu dar isso para ela, é o que ela precisa. E o que ela precisa vai mudar a vida dela. Aleluia. Tudo bem? Porque às vezes você dá para as pessoas o que elas precisam, você continua deixando elas ali na vagabundice. O cara está com fome. Eu vou lá e levo um peixe para ele. Come aí, filho. Amanhã o que ele vai ter? Fome. Aí o que eu vou fazer? A obra. Vou lá e levo outro peixe para ele. No outro dia o que ele vai ter? Olha uma forma fácil de resolver. Querido, vem aqui comigo. Eu te ensinar um macete. Coloca o cara do meu lado, discípulo. Fazer discípulo. Ir de fazer discípulo. Vem aqui. Ó, tá vendo isso daqui? Se chama vara. Você tem que fazer assim, um anzol assim, assim. Tá vendo? Agora, ó, na hora que a boinha afundar, só fisgar que tá na boca. A boinha afundou, tum! Aê, agora calma. Tira o peixe devagar. Passa o passaguazinho para ele não escapar. Aí, você tem o peixe para comer. Ensinei o cara a pescar. Preciso do outro dia dar peixe para ele? Só se eu quiser sustentar o vagabundo. Já ensinei como fazer. Porque eu tenho que ir pescar para catar o peixe para dar para o vagabundo. A ordem não é essa, é fazer discípulos. Você não consegue o pão para a tua família? Ensina o cara a conseguir o pão para a família dele. Faça discípulos. Você não vai à luta, não conquista? Ensina outra pessoa a ir lá e conquistar. Façam discípulos. De novo, o que tem em você? Você dá. O que tem em você, você? O que tem em você, você? Dá. Porque você só dá às pessoas o que você tem. Pedro e João falou: o que eu tenho eu te levanta e anda em nome de Jesus. Pastor, mas o cara está com fome de comida. Beleza, tá aqui, ó. Coma comida. Resolveu sua fome? Resolveu. Agora vem aqui do meu lado. Entendeu? Resolveu a tua fome? Resolveu. Tá nutrido? Tá, bebe água aqui. Bebeu? Agora vamos caminhar? Lembra que o anjo falou para Elias? Colocou pão e colocou água ali, ó. Do lado de onde ele estava, ali debaixo do zimbro, de uma garoa, deitado pedindo a morte. O cara que pede a morte, o cara está em estado de depressão. Tudo bem? O profeta Elias, que foi fogo cair do céu, está em estado de depressão. O Malahi, o mensageiro, chega, põe pão e põe água. Porque se a pessoa está cansada, ela precisa se nutrir, ela precisa se alimentar para renovar as forças. Aleluia. Colocou pão de comer, alimento espiritual, e água para nutrir, alimento espiritual. Coma. Ele comeu, aí foi meter o louco, foi deitar de novo. O anjo chegou e falou: não já resolveu o seu problema? Levanta, caminhada ainda é longa, sua história não acaba assim. Aleluia. Tudo bem até aí? Sua história não acaba assim.
Você pode estar na pior situação da tua vida, chegou aqui cansada, fadigado. Aí vem uma porção dessa e te mostrou. O que Deus te mostrou hoje? Deus te mostrou o que você precisa ser, não o que você precisa ter. Tudo bem? Deus te mostrou o que você precisa ser. Porque se você tem algo dentro de você. Glória a Deus. Não são as coisas que me moldam. Não preciso ter dinheiro para me moldar uma pessoa melhor, não. Eu vou ser uma pessoa da hora e aí eu conquisto as coisas. Eu vou ser. As pessoas hoje estão muito preocupadas em ter. Seja você o quê? A mudança que o mundo precisa. Seja você aquele que dá de comer os que está faminto aí, ó. Seja você o que dá de beber os que tem sede. Seja você para aquecer o frio desse povo que está frio de Deus, está vazio de Deus. Seja você que vai dar descanso para os peregrinos, pessoas que estão desesperadas, tentando alguma coisa na vida. Calma, tem que ensinar. Tudo bem? Amém? Amém. O ter é com ser. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. As outras coisas serão? Essas falas são de quem? De Yeshua, do nosso Messias. Buscai o reino, porque o reino te molda no que você precisa ser. O que você tem que ter, essa responsabilidade vai vir. É de Deus, Deus vai acrescentar conforme a medida das suas necessidades, porque Ele se torna para você o que você precisa que Ele seja. Glória a Deus. Glória a Deus! Vamos ser como Abraão, irmão. Para você também aqui, Ministério Restaurar, sempre nos acompanhe, deixa um like aí que ajuda muito no canal e compartilhe essas informações para que as pessoas se preocupem em ser pessoas melhores, hospitaleiras, que tenham cuidado daquilo que Deus nos mostra. Deus abençoe.